Bom, vamos falar um pouquinho de... a gente falou sobre trocas de calor, né, gente? É importante também que a gente tenha uma noção, agora, a troca de calor que a gente falou, não acontecia o quê? Mudança de estado de agregação, mudança de fase, né, gente? Então, a gente só trabalhava com água, só com alumínio sólido, a gente não trabalhou com mudança de fase, de água para o gelo, de gelo para o, né? De gelo para água, de água para o vapor, etc. Tá? Então, calor sensível, ele está ligado com a quantidade de calor necessário para fazer a variação de temperatura de um corpo. Né? Se ele ganha calor, ele aumenta a temperatura. Se ele diminui calor, ele diminui a temperatura. Se ele perde calor, né? Diminui a temperatura. O calor latente, gente, é a quantidade de calor necessário para fazer a mudança de fase do material. Então, ó, definição. Constata-se que a quantidade de calor latente cedida ou retirado de uma substância para que ela mude de estado, que sempre ocorre a temperatura constante, é diretamente proporcional à sua massa e depende das características da substância, tá? Então vai depender da quantidade, né? E é uma característica, uma outra impressão digital do material. Então cada material vai depender de uma quantidade de energia para mudar o seu estado de agregação, tá? Olha só, né? Então cada material aqui vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição, tá? Então quando eles chegam nessa temperatura aqui, ó, eles param. Por exemplo, imagina que a água seja aquecida por calor sensível. Quando ela chega a 100 graus Celsius, ela para de elevar a sua temperatura na forma de água e vai usar o calor para quê? Para mudar o estado, para virar vapor. Então, a 100 graus Celsius, quando ele ganhar calor, não vai mais aumentar a temperatura da água. Ele vai usar esse calor para quê? Apenas para mudar a agregação da matéria, tá? Mudar o seu estado de agregação. Então, cada material possui, se for gelo também, quando ele chega a zero, ele começa a ganhar calor para quê? Para derreter, tá bom? Então, cada material aqui tem uma tabelinha, né, ó, com a temperatura de fusão e de ebulição, né? Ok? Lembrando, né, de solidificação e liquefação também. É só o inverso, né? É só perder calor. Se eu tenho água a zero e tirar calor da água, ele vai virar gelo a 0 grau, tá? Celsius. Bom, vamos falar um pouquinho de calor latente de fusão. Eu fiz aqui uma brincadeirinha aqui, não sei se ficou bom, né? Mas calor latente, né? O que acontece quando o gelo derrete? O que acontece quando o gelo derrete? Bom, fiz uma animaçãozinha aqui, né? Eu copiei, na verdade, né, gente? Isso aqui estava em inglês, eu tentei dar uma mexida aí. Bom, é assim, imagina que nós temos um gelinho de água lá, uma pedrinha. Ai, que frio! Ai, que frio, professor Michael! Né? Esse gelo tá a 0 graus, a menos 8 graus Celsius, tá? Então ele tá bem frio mesmo, ok? Um gelo lá da Rússia, lá do Alasca, né? Lá é bem mais, né? Chega a ser menos 60 graus Celsius, né? Mas vamos lá. Então, o gelo a menos 8 graus Celsius absorve calor. Então imagina que começa a ganhar calor, tá? Bom, aí o que acontece com as moléculas do gelo? Ó? A energia térmica, ele ganha energia térmica e transforma em energia cinética. Lembra que temperatura é a agitação térmica das moléculas? Então as moléculas do gelo ganham energia cinética e se movimentam mais rápido. Então a temperatura começa a aumentar. Como que aumenta? Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, né? Até chegar ao quê? A menos 0. Ele continua sendo gelo, ó. Tá? Então a temperatura está mudando. Nesse processo aqui nós temos calor sensível. Então a temperatura do gelo, de menos 8 graus Celsius até o ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius. Então a temperatura é calor sensível, tá? Bom, quando chega em 0, o gelinho vai derreter. Não é isso? Então, olha só. Socorro, socorro, eu estou derretendo, estou desaparecendo. Ok? Então a 0 graus Celsius, o gelo começa a derreter. Tá? Bom, mas ele não desaparece. Ufa! Né? Ó, tadinho dele aqui. Ufa! Ele não desaparece. Então o calor que ele ganha 0, o que ele faz? Ele vira água a 0.
Então essa quantidade de calor aqui é chamado de calor latente. Então não há mudança de temperatura, só mudança de estado de agregação, ele virou líquido. Não, a gelo apenas se derrete, apenas se transforma em água. Isso é chamado de mudança de fase. Ó, né? Bom, durante a mudança de fase, ó, a temperatura não muda, tá? A temperatura continua constante. Então esse aqui é o calor sensível. Essa quantidade de calor não vai mudar a agitação térmica das moléculas. Só vai servir para quê? Mudar a organização molecular. Não há mudança de temperatura durante o calor sensível, tá, gente? Bom, olha lá, ó. Estamos felizes, estamos ligados no gelo, não é isso? Tá? Bom, na água, nos separamos, não é isso? Ok? Só acontece isso, as moléculas ficam mais soltas, muda a agregação das moléculas. Então, ó, o calor necessário, não sei se dá para ler aí, mas ó, o calor necessário para que 1 kg de água da substância passe do sólido para o líquido, ó, faltou um líquido aqui, né? É chamado de calor latente de fusão. Então nós temos calor latente de fusão se você der calor para o gelo, a 0 graus Celsius. Se você tirar calor da água a 0 graus Celsius, ele vira gelo, daí a gente chama de solidificação. O processo é inverso, o mesmo tanto de calor que a água tem que ganhar, o gelo tem que ganhar para virar água, se você tirar esse calor da água, ele volta a ser gelo. Então é um processo reversível, tá, gente? Tá? Então o L, ele pode ser dado em joules por quilograma ou caloria por grama. Aqui no nosso curso a gente vai trabalhar com caloria por grama, tá? Bom, olha lá. Observação aí. Que calor, não há, né, durante o calor, não há variação de temperatura enquanto durar a mudança de fase. O calor é apenas absorvido pelo gelo, tá, gente? Então no calor latente não há mudança de temperatura, só no calor sensível. O calor, aqui ó, é usado para enfraquecer os laços entre as moléculas de gelo. A quebra do vínculo causa mudança de fase. Então a quebra do vínculo causa mudança de fase. Tá? Olha só. Calor absorvido ou cedido durante a mudança de fase de sólido para líquido ou de líquido para sólido. Olha como que a gente vai fazer, ó. Que esse aqui é o calor latente. Q é igual a massa vezes o calor latente. Se for de fusão, a gente vai ver uma tabelinha já, que isso aqui é tabelado para cada material, tá, gente? Cada tipo de material vai precisar de uma quantidade de calor, né? Então, ó, Q, quantidade de calor absorvido ou cedido em joules ou calorias. Massa, quilogramas ou gramas. No nosso caso, a gente vai usar gramas e calorias, tá? E calor latente de fusão da substância, joule por quilograma ou caloria por grama, tá? É o que a gente vai usar. Vamos continuar. Ó, vamos ver o de vaporização, então. Tá? Calor latente de vapor. O que acontece se continuarmos a aquecer a água? Tá? Então, olha só, se a gente pegar... Oh, não, de novo, ó, a aguinha aqui, ó. Quem poderá nos ajudar? Oh, não! Mas vamos lá. Então, ó, no 1 aqui, ó, o que acontece se continuarmos a aquecer a água? Né? A 0 graus Celsius, a água absorve calor. Então, ela vai ter o quê? Calor sensível, porque ela já se transformou em água. O gelo tinha se transformado em água. Então, o que acontece de novo? A energia térmica agora vira energia cinética. A gente começa a ter agitação, a gente vai ter o quê? O aumento da temperatura, se a gente der mais calor para a água. Se a gente tirar o calor, ele volta a ser gelo. Mas a gente vai dando calor, então a temperatura vai aumentando. Então a gente tem calor sensível. Então de 0 até 100, a gente tem calor sensível. A quantidade de calor que a água absorve é utilizado para aumentar a temperatura da água. Então a temperatura da água sobe de 0 até o ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Ó. Tá? Isso aqui tudo, gente, esses pontos de ebulição e de solidificação, né, de fusão, eles são sempre a temperatura, a pressão, tá? Lembra que eu falei em aula para vocês? Esses valores valem a pressão de 1 atm, tá ok? Se mudar a pressão, a gente tem valores diferentes. Você está usando o padrão de 1 atm. Bom, então, o calor que ele ganhou foi só para aumentar a temperatura até 100. Mas quando chega em 100,
nós estamos no ponto de, né, de vapor. Então, ó, a 100 graus Celsius, a água começa a evaporar. Né? Ah, de novo, não, ó, tá até em inglês aqui, né? Tô desaparecendo de novo. Não desaparece, não. Né? Ele, ufa! Né? A água, mesmo é um processo parecido, né, com o aerogelo. A água se transforma em vapor. Esse processo é chamado de vaporização. Lembrando que o processo é reversível, tá? O mesmo tanto de energia que você dá para a água a 100 virar vapor a 100, se você tirar do vapor, ele volta a ser água. Bom, durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. Isso aqui, gente, é uma característica do calor latente. Então, calor sensível, mudança de temperatura. Calor latente, não há mudança de temperatura. Ele usa essa energia para fazer o quê? Mudar o estado de agregação das moléculas, tá? Bom, então não há mudança de temperatura, ó, porque a gente está falando de calor latente, está falando de mudança de fase. Calor sensível que vai ter mudança de temperatura. Bom, olha lá. A água, quando a gente tinha água, estamos felizes, ligados, uhul! Né? Daí, vapor. Uhul! Tá, então todas as moléculas assim, soltas, né? Mudou o estado de que eles estavam agregados. Então, durante esse processo, né, aqui, ó, não há variação da temperatura. O calor é apenas absorvido pela água. É correto afirmar, não há quebra das ligações entre as moléculas de água, né? É correto afirmar que há quebra das ligações e há o aumento de energia cinética das moléculas de água, tá? Então, eles vão aumentar. Então, ó, o calor necessário para 1 kg de uma substância passe do líquido para o sólido, opa, aqui tá errado, tá? Do líquido para o vapor, tá, gente? Ó, a gente vai, na hora que a gente vai dar aula que a gente acha. É chamado de calor latente de vaporização. Na verdade é igual, né, gente? É o mesmo processo que a gente viu anteriormente, só o estado que é diferente. Então, calor latente é joule por quilograma ou caloria por grama. Cada estado, assim como o calor específico lá atrás, cada estado tinha o seu, né? O gelo é 0,5, a água é 1 caloria por grau Celsius. O calor latente também, cada tipo de mudança de estado, a gente vai ter uma quantidade de energia necessária. Né? Olha lá, mais uma vez então, Q igual a M vezes L, massa vezes calor latente. Calor sensível é o quê? Q igual a MC delta T. Calor latente é só massa vezes a quantidade de energia que ele precisa. Bom, a tabelinha aqui, ó. Substância. Ficou horrível essa tabela, hein? Calor latente, calor de fusão e calor latente de vaporização. Ó, da água, ele precisa de 80 calorias para cada grama. Olha aqui, ó, caloria por grama. De 80 calorias para cada grama de água. Então, se um gelo a 0 graus Celsius, né, 1 grama de gelo, 1 grama de gelo a 0 graus Celsius, ganhar 1 caloria, 80 calorias, ele se transforma em água a 0 graus Celsius. Tá? Se 1 grama de água, né, a 100 graus Celsius receber 540 calorias, né, esse 1 grama de água vira 1 grama de vapor. Tá? O inverso também é. Né? Então imagina que a gente tem aqui 1 grama de vapor e a gente retire 540 calorias desse 1 grama de vapor. Ele volta a ser água a 100 graus Celsius. O mesmo acontece com a água. Se eu tiver 1 grama de água, né, a 0 graus Celsius e retirar 80 calorias, né, nós vamos ter 1 grama de gelo a 0 graus Celsius. Observe que é reversível e a temperatura permanece constante. Isso nós temos para todos os materiais, né? Aqui tem alguns: álcool, alumínio, mercúrio, chumbo, cobre. No material que eu passei para vocês tem outros, né? Ok? Então, calor latente de fusão, calor latente de vaporização. Isso aqui é, né, tirado do livro do Alberto Gaspar, tá? De 2003. Olha só, né? A física não muda, né, gente?